Bem-vindo ao Repertório Cultural. Neste vídeo nós vamos aplicar a filosofia e a sociologia na leitura de livros, de seriados, de filmes, de canções e mostrar como esses produtos podem ser utilizados em diversas abordagens, em redações do Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares. E neste vídeo nós vamos tratar do livro O Olho Mais Azul, escrito pela estadunidense Toni Morrison e que chegou a mim através do Clube de Leitura TAG, tendo sido indicação da filósofa brasileira a Djamila Ribeiro. Neste livro você tem contato com alguns conteúdos. Você tem neste livro racismo, você tem machismo, você tem desamparo familiar, você tem violência sexual, você tem padrões de beleza sendo discutidos, tendo como ponto de partida a história de Pecola Breedlove. Pecola Breedlove, uma criança que sonha em ter olhos azuis. Ela sonha em ter olhos azuis porque no contexto em que ela vive, lá a história ela se passa lá no momento posterior. Fiz algumas anotações aqui que eu considero fundamentais e estão vendo aqui, registrando que o contexto do livro é a crise, é o momento posterior à crise de 1929. Naquele contexto, o cinema tem uma importante participação na vida das pessoas, contribuindo para a disseminação do chamado modo americano de viver, o tal do American Way of Life. Nesse contexto todo, a gente vai ter a história de Pecola, que sofre uma violência tremenda e a partir dessa situação de violência a gente consegue, a Toni Morrison, ela leva a gente a perceber como o racismo se processa, como o desamparo familiar, como os padrões de beleza, como a violência sexual, como a estética ela é construída socialmente. Todos esses tópicos aqui são construídos socialmente de maneira a privilegiar a pessoa branca. E assim, uma coisa que é muito fantástica no livro é que ela não vai dizer isso é racismo, isso é desamparo familiar, isso é violência sexual. Não, a coisa toda ela vai sendo exposta para você que está lendo e não tem como você não se sentir incomodado. Você não vai sair impune dessa leitura, no sentido de que você vai pensar sobre o mundo que você está vivendo. Principalmente, e aí falando da minha experiência de leitura, principalmente porque eu vivenciei muitas das situações que o livro expõe. E isso não tinha nome. Posteriormente é que eu consegui identificar o que vem a ser o racismo, como ele é estrutural na nossa sociedade e também é estruturante. No caso do livro, você pode utilizar o exemplo da Pecola Breedlove, que anseia desesperadamente por ter os olhos azuis, porque os olhos azuis, em uma determinada passagem da narrativa, eles são, ele tem uma outra criança que tem os olhos azuis e que ela não sofre todas as violências que a Pecola e outras crianças negras sofrem. Ela também tem a pele menos escura que a de Pecola Breedlove e suas amigas. E ela meio que é protegida por essa situação. E aí, nesse processo todo, a gente consegue identificar o padrão de beleza como sendo algo que violenta, que leva uma criança, assim como adultos também, a se auto-rejeitarem, a se auto-odiarem. O que o livro traz para a gente também é uma possibilidade de pensar de onde vem esse ódio. Assim, nesse caso, tratando desse auto-ódio, a relação que ele tem é uma relação de origem no racismo. Por quê? Porque você vai ter a construção desses padrões de beleza. Porém, o livro não para aí. Ele amplia-se, ele expõe o racismo como algo que atinge não apenas a partir de um padrão de beleza, mas também como você vai animalizando indivíduos, brutalizando-os e depois a sociedade ela responsabiliza esses indivíduos que foram brutalizados pelo próprio racismo que a sociedade estabeleceu. É importante considerar, sendo esse racismo, o racismo que aparece nesse livro, o racismo antinegro.
Então, o livro traz para a gente essas possibilidades de reflexão. A Toni Morrison, ela inclusive, ela problematiza, ela pergunta, eu anotei que é uma pergunta muito válida, quantas vezes uma pessoa pode ser rejeitada pelos outros e por si mesma? Qual é a potência da rejeição na nossa vida? E muitas vezes a gente não gosta do que a gente vê quando se olha no espelho, mas não é porque nós somos feios, mas é porque nós estamos nos olhando com um olho que não é nosso, com olhos que não são nossos. E a partir daí a gente odeia o que a gente vê e odeia também os nossos semelhantes. A Toni Morrison, ela é primorosa nesse texto e você pode utilizar esses elementos em uma redação quando se está abordando a questão do racismo para ultrapassar os limites da visão mais clássica do racismo como sendo apenas essa reação violenta contra o indivíduo que é negro, esse racismo antinegro especificamente. Por quê? Porque o racismo é um mal que atinge não apenas a autoestima das pessoas negras, mas também a organização que as relações podem ter. Então, é um livro que ele prende você de uma forma que você quer terminar e ao mesmo tempo você não quer terminar. Por quê? Porque cada página, cada trecho dele é de uma violência tremenda. É uma violência que é sendo revelada, joga sobre quem lê talvez uma responsabilidade para mudar isso aí. Vale a pena cada trecho desse livro. Sugiro muito, agradeço a TEG, agradeço a Jamila Ribeiro por ter proporcionado para mim e para todo mundo, que eu sei que você vai também procurar essa leitura, uma potencialidade tão grande de pensamento e de ação. Então, Toni Morrison, O Olho Mais Azul, é a nossa dica de hoje.